Título: Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metade eterna. 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança entre eles, votam-se os espíritos recíproca afeições particulares, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carente de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles quem insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. 293. Conservarão ressentimento um do outro, no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos da terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votava mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializado que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Comentário. Sucede como entre os dois colegiais, que chegando à idade de ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem uns dos outros. 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam, até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. 297. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Sem dúvida, desde que originadas de verdadeira simpatia. Se nasceu, porém, principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra. E não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. 298. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, o que fatalmente um dia se reunirá? Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata.
Se um espírito fosse metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos por todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outro espírito? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse de completar o outro, perderia sua individualidade. 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. 303. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se em que se acha dado outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. 303A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Comentário. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que o empregaram. Necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos como o tempo de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um por o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Título: Recordação da existência corpórea. 304. Lembra-se o espírito de sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra. Recorda-se do que foi como homem e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Comentário. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem-lhe pouco a pouco, com a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles e de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá em sua vida, o que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. 306A. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores incidentes aqui relativos ao fato, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. 306b. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende, muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa alguma impureza. 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e de outra forma. São-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se.
Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menor importância dará às coisas materiais. Essa é a razão por que muitas vezes evoca um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhes eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda do modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se pode considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. 309. Como considera o espírito o corpo de que vem se separar? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. 309A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenha pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. 312. E a lembrança dos sofrimentos, porque passaram nas últimas existência corporal. Os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com a natureza impura com a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Comentário pequeno. Exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-lo. Trata, ao contrário, de influenciar outros, espíritos humanos, para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivos? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condenar o que maior admiração lhe causava. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executa na Terra, pelo progresso das artes e das ciências, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico bem pouco é para certos espíritos, que então os admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que se prove a elevação dos encarnados e seus progressos.